Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, né, a nossa convidada especial, né, que é a Juliana, as nossas duas intérpretes, nós vamos ter as duas intérpretes de Libras, né, que são a Núbia e a Queronin, que vão estar nos acompanhando hoje. Eu sou Regina Prandini, doutora em Educação, idealizadora do IEDUC. Está participando aqui também o Luiz Silveira, que é psicólogo do IEDUC, está aí na janelinha do IEDUC. O IEDUC ele nasceu da urgência da pandemia, da necessidade que a gente sentiu de oferecer um suporte aos professores para lidar com as questões que estavam emergindo, aproveitando as possibilidades, né, de comunicação pela tecnologia, que estão sendo muito usadas em função da própria pandemia, né, que abriu essa chance, essa oportunidade mesmo. O IEDUC tem o propósito de constituir redes para apoio dos profissionais, né? Então, à medida que a gente vai cativando as pessoas, elas vão fazendo parte da nossa rede, vão podendo participar conosco das várias frentes que a gente vai abrindo. Como nós somos um coletivo muito novo, a gente precisa que vocês nos sigam nas redes sociais e, principalmente, se inscrevam no canal do YouTube, porque nós precisamos de 1.000 inscrições no canal do YouTube para poder fazer as transmissões de lá. Né? Por enquanto, a gente tem que usar outros recursos. Aproveitando, quem quiser o certificado, o Luiz vai colocar aí no chat, algumas vezes, um link para um formulário para fazer a avaliação do evento e solicitar o certificado. Tá bom? Antes de passar a palavra, né, para a nossa convidada, eu queria voltar a falar, já falei num encontro anterior, sobre a posição do IEDUC sobre educação inclusiva. Né? O IEDUC, nós acreditamos numa educação especial voltada para a educação inclusiva, né? Porque a escola é a escola para todos, nós defendemos a escola para todos. E achamos que a diversidade ela enriquece, né, a todos. Então, é um valor a ser buscado. Agora, isso não é fácil, é preciso vontade, né, é preciso desenvolver um olhar para a diversidade, um olhar acolhedor, um olhar que olhe não para a diferença e não para a impossibilidade, mas que enxergue o potencial das pessoas e que um coletivo composto por diferentes potenciais é um coletivo muito mais rico. Né? E uma questão muito importante, né, em relação às pessoas com deficiência especificamente, é enxergá-las como pessoas das quais a deficiência é parte constitutiva e não uma limitação. Né? Ela é uma pessoa com inúmeras possibilidades e que, enfim, é uma pessoa com deficiência, né, que não é para ser negada, mas sim como parte que constitui aquela pessoa que faz dela o que ela é. Né? E isso é muito importante. Incluir não é uma coisa natural para a gente tende a buscar os semelhantes, né? A gente tende a ter atenção chamada para as diferenças. Então, se tornar uma pessoa que tem um olhar acolhedor em relação à diversidade, que tem uma preocupação com a inclusão, depende de um trabalho de reflexão, de uma reflexão ética, né, de pensar em por que abarcar a diversidade, em por que trabalhar o meu olhar, para o meu olhar ser acolhedor, e a educação deve trabalhar por isso. Né? Então, esse é uma das nossas preocupações,
é uma das nossas frentes de trabalho, trabalhar esse olhar acolhedor para a diversidade como uma riqueza, né? Como alguma coisa que pode dar trabalho para a gente desenvolver o olhar acolhedor, mas traz uma riqueza para todos nós, né? Eu tenho um apreço muito grande, hoje falando do nosso assunto específico, pelas pessoas surdas e pelas pessoas com deficiência auditiva. Eu coordenei um projeto há muitos anos atrás, na Prefeitura de Santo André, quando se estava implantando, né, a educação especial na perspectiva inclusiva, quando foram implantados os AES, né, que é o atendimento escolar educacional especializado, e foi aí que eu aprendi sobre educação especial, eu aprendi sobre o que é ser deficiente auditivo, eu aprendi sobre surdez. Eu não entendia, quando eu já tinha bastante experiência com escola pública, com formação de professores, mas eu não entendia, né, uma questão fundamental e que hoje em dia eu vejo que as pessoas também têm muita dificuldade, que ao nascer surdo, né, a pessoa não tem acesso à língua e, portanto, não tem esse instrumento para desenvolver o pensamento. E acaba desenvolvendo o pensamento de uma maneira diferente, né? E a linguagem de sinais, as libras, elas são essenciais para desenvolver o pensamento, né? Porque elas se tornam o próprio instrumento desse pensamento. Explicar isso para os professores, contar isso para os professores, e que eles entendam, e, portanto, entendam a importância, né, da gente desenvolver uma educação bilíngue, é um trabalho árduo, né, muito árduo. E por isso que eu queria dizer para vocês, esse grande apreço por esse trabalho, né, que vocês fazem. Então, é um trabalho muito bonito, muito importante, muito significativo. Então, para falar sobre isso, hoje a gente convidou a Juliana Cipriano, que é deficiente auditiva, né, é graduada em Normal Superior com habilitação para magistério e para os anos iniciais do ensino fundamental, em pedagogia para atuação na educação especial, é professora de Língua Brasileira de Sinais das Libras, com certificação pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo MEC em ProLibras, que é o Programa Nacional para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais. Ela tem pós-graduação em nível de especialização em Libras e está cursando licenciatura em Letras e Libras. Vão nos acompanhar aqui as duas intérpretes também, que vão dar o seu depoimento depois também. Quem está sinalizando agora é a Núbia Amorim dos Santos, que é pedagoga, professora e intérprete de Libras, tem pós-graduação em tradução e interpretação de Libras português e que também tem a certificação da Universidade Federal de Santa Catarina e pelo MEC no ProLibras. E a Caroline Stefani Moreira, que é formada em Pedagogia e Letras Libras, e é intérprete e professora bilíngue. Bom, depois de toda essa apresentação, Ju, eu passo a bola para você, né, agradecendo muito a sua presença. Estou muito feliz, e o Luiz também, de receber você e as suas duas intérpretes, esse trio, né, doce. Tá? Obrigada. Fica à vontade. Boa noite para vocês. Eu sou a Juliana. Eu sou deficiente auditiva, mas sou oralizada, tá bom? Tudo bem? Então, eu sou usuária da língua de sinais. Então, eu vou explicar para vocês como foi que o meu desenvolvimento dentro da escola, na área da educação. E também
vou explicar para vocês como é que eu me tornei professora de Libras e a importância, né, de adaptar o material, as atividades para as pessoas surdas. Eu nasci com 7 meses, tá? Então, eu estava doente e o que aconteceu? Faltou oxigênio no meu cérebro, né? A falta de oxigenação. E com o passar do tempo, fiquei lá no hospital algum tempo, aí melhorei, fiquei bem de saúde, mas com 2 anos e meio, mais ou menos, eu não oralizava nada, eu não falava nada. E a minha mãe ficou assim, nossa, meu Deus, e me levou ao médico para fazer audiometria, né? Mas, eu fiquei muito triste, porque o médico, ele não quis fazer esse exame. Ele falou que não precisava, não precisa. A Juliana, ela é criança ainda, tem o tempo dela, ela tá com preguiça só, é só isso. Então, aí a minha mãe, tá tudo bem, paciência, né? E daí ela começou o quê? Fazer o quê dentro de casa? A minha mãe e o meu pai começaram a forçar que eu oralizasse, né? Incentivar e forçar que eu oralizasse. E eu falava 1, 2, 3 palavrinhas só, pouca coisa. Mas sabe o que aconteceu? Aí eu falava errado também, falava muitas palavras erradas. Depois, lá na pré-escola, eu entrei, fui estudar na pré-escola, né? E a professora não percebeu nada, não achou nada de diferente em mim. E depois eu comecei o primário, a primeira série. Aí lá na primeira série, com 1 ou 3 meses, mais ou menos, que eu estava na escola estudando, a minha professora, ela percebeu que eu errava todas as palavras do ditado. Eu falava tudo errado. Aí a professora, meu Deus, como isso? Como que ela tá errando todas as palavras? E daí a professora percebeu o quê? Que eu precisava ficar, né, apontar o ouvido e prestar muita atenção para tentar ouvir alguma coisa. Então, ela chamou a minha mãe, conversou com a minha mãe e falou, olha só, você precisa levar a tua filha ao médico e fazer fono, né, e fazer um teste. Então, eu fui à fono, né, fiz o exame e aí descobri, sim, que eu sou surda e que eu precisava usar aparelho auditivo para poder ouvir. E também o médico falou para minha mãe para ela me levar para uma escola de surdos. Mas lá, antigamente, com a questão da acessibilidade, não tinha Libras nas escolas, era proibido. O método que eles usavam de ensino antigamente era um método oralista. E daí eu comecei com o método oralista. E daí eu ia em 2 escolas, né? Eu ia para uma escola regular e ia para uma escola que se chamava sala de recursos. Que esse é o sinal de sala de recursos. Lá na sala de recursos, o que eles faziam? A professora, ela trabalhava com a oralização. Ela oralizava e cobrava para que eu falasse, que eu repetisse. E eu vai para sentir o som, sentir todas as nuances da voz, e me cobrava que eu usasse aparelho. Mas o aparelho, eu não conseguia ouvir nada. Tudo bem. Com o passar do tempo, eu continuei indo para a sala de recurso e com 7 anos, dos 7 anos até os 10 anos, eu fiquei na sala de recursos. E depois eu mudei de escola. Então, lá, mudou, nesse meio de tempo, mudou o método. Aí ficou conhecido como comunicação total. O que é a comunicação total? É
oralização, escrita, gestos, mímicas, libras, tudo misturado, tudo bagunçado, tudo misturado, e eu não entendia nada, isso era muito ruim para mim. E eu gostava de... E eu terminei gostando de aprender a oralizar. Mas acabou, não tinha mais, né, a questão da oralização. Agora, naquela época, era comunicação total. E também houve mudanças com relação ao aparelho. E recebemos aparelho novo. O que tinha no aparelho novo? Para aprender a ouvir. Para aprender a ouvir. Então, eu comecei a aprender a falar com mais ou menos 7 anos. E aprendi a começar a ouvir com 10 anos de idade. Agora, continuando, né, com a comunicação total e todo aquele método, e que eu não gostava, que eu não me interessava, e eu pedi para minha mãe para sair. Eu não queria mais, eu não queria continuar. Mas também eu fui aprendendo Libras escondido fui aprendendo Libras. Porque na escola não podia aprender só Libras. Então, eu fui tendo contato com os amigos surdos. Nossa, era muito legal eu aprender Libras e sinalizar. Mas eu desisti da sala de recursos e continuei na escola regular. Mas eu nunca tinha tido intérprete ou segundo professor dentro da sala de aula. Nunca, nada. Sempre eu estava sozinha na sala de aula. E sempre com o professor lá na sala de aula. Às vezes o professor me ajudava um pouco, mas na maioria me desprezavam, me deixavam para lá. Não adaptavam as atividades escolares e eu realmente ficava sem saber o que falar e fazer. Mas eu continuei estudando, né? Eu gostava muito de estudar. E daí me formei, né, no 2º grau, no ensino médio. E então, aí a minha mãe me perguntou: minha filha, o que você quer fazer quando agora você acabou, né, o ensino médio? O que você quer? Aí eu falei: mãe, eu tenho muita vontade de ser professora. Eu quero ser professora de Libras, eu quero ajudar as pessoas surdas. Porque é muito difícil ser surdo. É muito difícil, os professores não adaptam nada, não adaptam a atividade, e o surdo fica boiando. Eles, né, como vai trabalhar com surdo? Eles não sabem fazer isso. E eu quero trabalhar nessa área. E aí a minha mãe me levou para fazer o magistério. Então, eu comecei a estudar o magistério, foi bem difícil no magistério, porque a professora não me aceitou. Porque ela falava: você é surda? Mas não tem professor. Não pode ser professora porque você é surda. Você não pode ser professora. Eu falei: não, eu quero ser professora. E a professora falou assim: tudo bem, já que você quer, tudo bem. Mas foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Porque na hora de fazer as atividades lá no magistério, eu sempre ficava excluída. A professora não adaptava o material, as atividades para mim. Ela não estava nem aí. E aí, beleza, eu concluí o magistério, né? Me formei, consegui, né? E depois eu fui procurar trabalho como professora, mas não consegui. Não consegui, porque falavam para mim assim: você não pode ser professora, você é surda, você não fala certo, você não ouve bem. Ok. E daí eu fui trabalhar no mercado com a minha mãe, no mercado da minha mãe. Então eu esperei mais ou menos uns 2 anos, e daí eu consegui uma vaga de professora. E agora eu vou falar e a Núbia vai sinalizar. Bom, agora eu vou oralizar para que vocês possam perceber como é a minha voz.
tá? Então, e as meninas vão interpretar isso, tá? Então, assim, eu comecei a falar com 7 anos e nunca tive a oportunidade de ir para uma fono também. Nunca tive. Minha mãe nunca teve condições, pelo SUS nunca me chamaram, enfim. Mas eu aprendi a falar graças à minha família. Minha família me ensinou a falar. Então, continuando lá a história, quando eu terminei o magistério, que eu fiquei 2 anos parada, que eu fui para pegar o primeiro emprego, peguei, então, a primeira vaga para trabalhar com surdos adulto, do EJA, Educação de Jovens Adulto, e para trabalhar, antigamente chamava nivelamento, né? Nivelamento de primeira a quarta série. E eu aceitei. E era uma sala só de surdos, então, onde eu podia usar a língua de sinais. Então, lá me senti no mundo, né? Então, sinalizar, falar com a galera. Mas era uma vaga só de 20 dias, era só uma substituição, né? E quando estava terminando, eu estava triste, porque eu queria continuar nessa área e tal, né? Mas acabou o contrato, voltei a trabalhar no mercado da mãe, esperando a próxima oportunidade. Aí apareceu uma próxima oportunidade no início do ano já, que era para trabalhar. Na época, a gente parava professora alfabetizadora, né? Então, eu fui professora alfabetizadora de primeira a quarta série para os estudos adultos também. Então, como eu era formada no magistério, comecei a trabalhar como professora de todas as disciplinas, e eu sabia Libras, precisava ter uma professora que soubesse português e Libras. Então, como eu sabia essas 2 línguas, eu fui trabalhar com ele. Então, foi uma experiência fantástica, fiquei o ano inteiro trabalhando com essa turminha. Quando chegou no final do ano, a orientadora da educação especial me questionou, né, se eu queria continuar nessa área. Eu falei que sim, que eu quero, porque precisa, eu tenho capacidade de aprender, mas na sua língua, que é a língua de sinais, enfim. E daí ela falou, então, que eu devia fazer uma faculdade. Já que na minha vida toda, desde criança, desde que descobriram que eu era, sempre falaram para mim que eu jamais poderia fazer uma faculdade. Que a pessoa com deficiência auditiva não tem capacidade, não tem condições. Então, eu sempre ouvi aquilo, então eu achei que o magistério era o meu limite. Sabe ensinar o português, você escreve bem, você, né? Pode. Só que nessa época eu falava bem fanho ainda, bem ruim. Mas como eu trabalhava com surdo, então não tinha necessidade de oralizar, era mais sinalizado mesmo, né? Mas eu falava bem fanho. Como eu falei, eu nunca tive a oportunidade de ir para uma fono. E daí, então, nesse primeiro ano que eu comecei a trabalhar como professora, então, por salário, comecei a pagar a fono para mim. Paguei a fono, fiz do surdo, ter uma intérprete em sala de aula. Ainda, eu não peguei essa época ainda. E daí eu estava percebendo que até na faculdade os professores não sabiam como trabalhar com a gente que tinha deficiência. Ficavam dispostas, não tinham paciência de passar no quadro, de adaptar material, tinha várias atividades assim que não dá para mim, de ser de uma forma diferente, né? E daí eu comecei a ver assim, nossa, então eu preciso mostrar isso para os professores que é possível adaptar, que é possível fazer a gente participar sem incluso, né? E daí comecei a trabalhar na educação, não parei, desde que eu peguei a primeira vaga, não parei, fiz a faculdade trabalhando, estudando, fiz vários cursos de Libras fora da minha cidade, que eu moro em Joinville, fiz fora para me aperfeiçoar mais, para ser instrutora de Libras. Terminei a minha faculdade, já fiz a educação especial, porque é uma área que eu gosto muito, da inclusão. Logo já fiz uma pós-graduação, então onde eu comecei a trabalhar também um pouco, a mostrar para os professores, quem trabalhava com surdo, que é possível se ensinar o surdo a escrever, a ler, que é possível se adaptar, fazer que ele se sente incluído em todas as atividades. Então, logo depois que eu trabalhei com a educação de jovens adultos, eu fui trabalhar com a educação infantil.
uma turminha de surdos, fui trabalhar numa sala bilíngue, que é alunos surdos, tudo numa sala, de primeira até a quarta série. Trabalhei como instrutora de Libras para os surdos que estavam incluídos com ouvinte de quinta, oitava série, né? Na época era até a oitava série. E comecei a mostrar para os professores que é possível, sim, adaptar o material, adaptar as ideias, né? Então, assim, falei um pouquinho do meu processo de escolarização como deficiente auditiva, que eu não tive essa adaptações, e agora me virei professora. E de como eu tive essa experiência, como professora, eu pude dar essas dicas para os professores. Na minha época não era assim. Se fosse feito dessa maneira, seria legal. Então, eu vou dar um exemplo rápido para vocês da época do magistério, tá? Para vocês terem uma noção assim. Então, uma das aulas do magistério, um exemplo que eu vou dar é a aula de educação física. A professora de educação física falou que nós íamos aprender várias brincadeiras para quando a gente fosse para a sala de aula, brincar com as crianças. Beleza. E uma das brincadeiras era telefone sem fio. A telefone sem fio para mim não dá. Não adianta que você está no meu vídeo que não entende nada. Aí eu levantei a mãozinha, né? Professora, eu sou deficiente auditiva, como que eu vou brincar agora? Não, mas pensando assim que ela ia pensar de alguma maneira para me incluir. Simplesmente ela falou, não dá para ti, tanto fica sentadinha ali e assiste a aula. Meu, aquilo me revoltou, como professora? Eu jamais vou fazer isso com as crianças, excluir as crianças porque não pode brincar. Dá para pensar de uma outra maneira. E ela, mas o que então? Porque eu nunca trabalhei com surdo. Ela falou, eu disse, prof, eu, como deficiente auditiva, que oralizo e faço leitura labial também, tá, gente? Desde pequeno fui treinada a fazer leitura labial. O que poderia ser feito? Em vez de ficar cochichando no meu ouvido, que não vou entender nunca, né? Na hora que tá brincando, né? Tá aquela filha, vai cochichando, e quando chega a minha vez, simplesmente eu dou 2 passinhos para trás, junto com a colega que ia cochichar no meu ouvido, vira de frente. Ela fala, não precisa soltar o som, porque a gente consegue fazer a leitura labial. Faça a leitura labial, ela volta para o lugar. Quem eu tinha que cochichar, porque não adianta eu cochichar porque não tem uma pronúncia correta. A pessoa vem aqui, eu falo, ela também faz leitura labial, voltamos para o lugar, a brincadeira continua. Pronto, estou incluída na brincadeira. E ela, nossa, nem tinha pensado nisso. Então, com essa experiência que eu tive no magistério, comecei, então, sabe, conversar com a orientadora da educação especial e dizer, olha, nós precisamos orientar esses professores que vão receber surdo, falar para elas que é possível adaptar. Então, como eu, como deficiente auditiva, poderia dar dica, como que seria legal que o surdo entendesse, que a gente se sentisse incluída. Enfim, é uma das experiências que eu contei no magistério, mas tem várias, sabe, gente? Várias. E, então, comecei a trabalhar nessa área. Então, fui professora desde a educação infantil até o EJA, né? De jovens adultos, fui instrutora de Libras, já dei capacitação também para os professores, adaptar material, como trabalhar com surdo, porque, coitados, também não culpo os professores, né, gente? Porque na verdade, até 2008, por aí, não tinha Libras, essa área na faculdade. Eu me formei em 2006, ainda não tinha Libras na grade curricular da minha faculdade. Tanto que eu que ensinei Libras na faculdade. Para os colegas meus que iam se formar professores, eu comecei a ensinar Libras para eles poder. A faculdade me convidou para fazer parte, junto com uma outra professora já pós-graduada, mestranda, junto comigo, e para ensinar Libras para essa galerinha já ir se preparando. Então, desde lá, de 2005, eu dou curso de Libras e capacito os professores. Então, não culpo os professores, porque eles fazem a faculdade, aprendem algumas coisas, práticas de dia a dia normal, mas quando vem uma criança com deficiência, não só surdo, né, mas cego, autista, enfim, né? A gente tem que ter aquele preparo de como receber o aluno.
E eu luto por isso, gente. Eu brigo por isso. Digo, professor, você tem um aluno com deficiência, por exemplo, surdo? Pensa nele também como um todo, né? Ah, mas eu tenho uma sala de 30 alunos, não dá. Dá. Porque eu falo isso porque muitas vezes eu fui excluída e é ruim isso. Então, hoje eu trabalho para incluir. Hoje, eu não hoje, atualmente, até hoje, até agora, nesse momento, depois eu falo uma novidade aí, até agora, nesse momento, eu estava trabalhando mais com ouvinte. Desde 2012, 2013, eu não trabalhei mais com surdo, comecei a trabalhar só com ouvintes e com professores. E, então, assim, a gente recebe vários tipos de alunos. Então, eu tenho aqueles alunos que falam, prof, eu quero aprender Libra, mas eu tenho dificuldade com a coordenação motora da minha mão. Eu não ia dizer assim, então senta ali e só assiste, como fizeram comigo um tempo atrás. Jamais. Então, não, vamos com um jeitinho, faz com o teu jeito, como você consegue. Então, sabe, eu tentei adaptar para que ela consiga acompanhar as aulas. Então, é isso que o professor tem que pensar, adaptar as aulas para incluir todos, né? Para que eles todos sejam incluídos. Porque a gente fala muito na inclusão, né? Inclusão, mas no papel é lindo, mas na prática falta muito, né? Então, como eu tive toda essa experiência, então comecei a trabalhar com os professores e, né, para dar essa prática, assim. Um exemplo da faculdade que eu quero contar para vocês também é como o professor organiza a sala de aula para receber essas crianças com deficiência auditiva. Porque eu vou falar mais por mim. Eu, como sou deficiente auditiva e faço leitura labial, e eu não tinha intérprete na minha faculdade, então eu tinha que estar olhando a pessoa lá, oralizar, mas a pessoa tinha que estar de frente para mim. Se ela vira de lado, de costas, esquece, já perdi o conteúdo e não sei nem mais o que estão falando. E daí chegou, e também outra coisa que atrapalha a gente, para quem vai trabalhar com surdo, é alguma coisa no rosto que cobra a boca. Isso atrapalha muito. Então, para o surdo, ele tem que estar bem visível aqui, ó, né? Isso a gente chama também de uma adaptação para o surdo. Então, agora, no momento da pandemia, está complicado com essas máscaras, né, gente? Mas, enfim. Mas, assim, então, tipo, o professor está falando comigo, e se ele colocar o livro aqui na frente, gente, não dá, tá? Então, baixa o livro aqui e fala, né? Sempre colocar a criança na primeira carteira, bem onde você costuma ficar, evitar de ficar andando na sala. Então, eu tive muitos professores que ficavam andando na sala, daí eu ficava como? Eu tentava olhar para trás, para acompanhar o professor, sabe? Dizer, professor, para aqui na frente, eu não acompanho, sabe? E daí, na faculdade também, chegou um professor todo barbudo, tá? E quando eu conto essas histórias na capacitação dos professores, que tem professores homens tudo barbudo, meu Deus, agora o que tem que fazer? Não, calma, relaxa. Depende da barba, às vezes é uma barba muito comprida que tampa a boca, daí eu não consigo ver. Então, para o surdo dificulta. Então, eles falam assim, meu professor é todo barbudo, não dá para ver a boca. Então, você tenta fazer a barba, mas que deixa a boca aparecendo. Quando você vai dar aula, depois que não estiver dando aula, usa a barba comprida sem problema nenhum. Mas eu vou entrar na sala de aula, tem um aluno surdo, né? Então, fazer barba. E quando chegou esse professor na minha faculdade, eu falei para ele, professor, sou deficiente auditiva, e assim, ó, eu não tenho intérprete, então eu faço muita leitura labial. Daí ele, e daí? Eu falei, não, é que o bigode do professor está cobrindo a boca e eu não consigo ver, sabe? Daí, mas ficou quieto, assim, né? Meu professor. Tá, tudo bem. Então, durante a aula, minha amiga que ficou falando aqui para mim, eu fazendo a leitura labial, tudo que o professor estava falando, para me acompanhar a aula. Só que, de certo, ele pesquisou, pensou, analisou, porque depois, na outra semana, quando ele voltou,
ele simplesmente chegou na sala e falou assim, gente, nós vamos mudar a sala aqui, vai ser diferente. Vai ser feito em U, todo mundo olhando um para o outro, a Juliana aqui, que consegue visualizar todos, eu vou sentar aqui, e ele tinha feito a barba também, tá? E daí disse assim, gente, isso, eu já estava no último período da faculdade já, né? Mas justo esse professor que adaptou a sala, porque quando eu falo adaptação, é de tudo, gente. É o professor em si, é a sala, é a aula, é o material, enfim. Então, ele pegou, sentou e falou assim, Juliana, tá me entendendo? Consegue fazer leitura labial? Consegue ver os colegas? Tá ótimo. Eu falei, maravilha. Porque todos os professores da sala de aula tradicional, um atrás do outro. Então, quando aquele colega lá de trás está falando, eu nunca entendi. Né? A não ser que a minha amiga repetia aqui, mas, coitada, minha amiga fica repetindo a aula toda, também não era fácil, né? E também não tinha como lutar para ter um intérprete, porque ainda era como eu vou dizer para vocês, era um cargo muito novo, assim. Como contratar mais um professor para a sala? Não tem como, era muito novo. E daí, daí todas as aulas com esse professor foi dessa maneira, sala arrumada, ele com a barba feita, e sempre falando de frente comigo. E isso foi uma das adaptações. Então, são essas dicas que eu gosto de trabalhar com os professores e dar, porque a gente, como deficiente auditiva, sabe da experiência que a gente passou, sabe o que foi bom e o que foi ruim. Então, eu trabalho com isso. E daí, em 2000, como eu falei para vocês, eu passei por 2 métodos da educação, porque a educação do surdo, de forma geral, ele passou por 3 métodos, assim. A primeira foi o oralismo, que eu cheguei a ter essa fase, porque foi graças a onde eu aprendi a falar. Depois foi a comunicação total, que para mim bagunçou o meu cognitivo de pensamento, porque eu não sabia se eu sinalizava, se eu falava, se eu usava mímica, sabe? Então, foi um dos métodos que eu não gostei. E daí o terceiro, que foi em 2000, ele mudou para bilíngue, método bilíngue, né? Onde a língua de sinais é a primeira língua para o surdo, que se deve ensinar, e o português como a segunda língua. Só que nessa época já tinha me tornado professora e fui trabalhar. E graças eu tive a oportunidade, que aqui em Joinville, né, foi assim, uma coisa nova, fizeram polo aqui em Joinville de formar turmas bilíngue, e aonde eu fui trabalhar. Então, eu trabalhei como instrutora de trabalhar Libras como a primeira língua de surdo, e daí eles iam para o, antigamente chamava SAED, né? Hoje é AE, e eles iam para o SAED aprender o português como segunda língua. Gente, é o método da educação para o surdo perfeito, que deu certo. O surdo, sabe, ele aprendeu, adquiriu assim, conhecimento, a linguagem. Porque primeiro ele pega todo o conhecimento na língua de sinais. Depois, tudo que ele já sabe na língua de sinais, você puxa para ensinar ele a escrever em português. E dá certo, eles aprendem mesmo. Então, assim, foi uma fase muito boa, mas infelizmente depois durou um pouco, depois essa escola teve que fechar, né? E eles foram espalhados de novo, né? As nossas crianças surdas para cada uma das suas escolas, daí com intérprete, com o segundo professor. Mas assim, muitos professores acham que o surdo tem que aprender na marra ali o português primeiro. Não, a primeira língua do surdo, quando a criança surda nasce, é a língua de sinais. Né? Depois ela aprende português. Eu falo isso porque, como eu fui professora alfabetizadora do surdo, como que eu trabalhava? Primeiro, eu fazia uma contextualização na língua de sinais. Claro, que os adultos já tinham mais conhecimento na língua de sinais, né? Então, eu fazia toda aquela contextualização só na língua de sinais com eles. O que eles sabem, o que não sabem. E depois pegava uma frase que eles sinalizassem ali, jogava no quadro para transformar para o português, onde ele aprendia
Desculpa, português como segunda língua. Então, deu certo. Tá? Então, é isso que tem que ser feito com as crianças surdas, que eu acho que deu muito certo. É ensinar a Libras como a primeira língua e português como a segunda língua, né? E também de respeitar que é muito importante o intérprete em sala de aula quando ele está incluído, né, junto com os ouvintes. Porque, mas você tem surdo, mas ele tem que ter direito, porque ele tem direito às informações, né? Ele tem direito às informações. Então, o professor está falando, desculpa, e o intérprete ouve e sinaliza para o surdo. Então, muita gente também acha assim, mas será mesmo? Precisa contratar um intérprete para um surdo? Sim. Desde quando tem um surdo, contrata um intérprete já. Então, é muito importante também a família, né? Falar um pouquinho da família. A família entender que a Libras é a língua do surdo, né? E não pensar assim, por exemplo, eu que oralizo, né? Muita gente fala, mas tu oraliza, então para que você vai aprender Libras se tu oraliza? Eu estou perdendo cada vez a minha audição. Então, eu vou precisar usar Libras em algum momento. Eu uso. Eu trabalho em empresas, aqui as duas intérpretes que estão aqui, a gente trabalha junto numa outra empresa, quando tem reunião, justo agora na pandemia com máscara. Como que eu vou fazer uma leitura labial com máscara? Né? Mas ela escuta. Não, com máscara não compreendo. Eu escuto que a pessoa está ali falando, mas não compreendo a fala. Então, o intérprete está ali passando as informações em Libras para mim. Então, eu uso as duas línguas. E muitos pais têm medo, porque pensam assim, não, meu filho está indo para fone porque ele vai aprender a oralizar. Se ele aprender Libras, ele vai ficar preguiçoso para falar. Não fica, gente, não fica. Apesar que eu fiz fono tarde, mas eu aprendi Libras novinha e nunca, aprendi Libras, agora não quero aprender a falar. Não, aprendi Libras com 10 anos. E quando cheguei lá na fase adulta, que eu fui fazer fono para aprender a oralizar, a falar bem, né? Então, assim, o processo da educação dos surdos ainda tem muita coisa para mudar, para arrumar, consertar, como a gente diz, né? Então, o que nós temos que entender é que a língua de sinais, ela já é, pela lei, reconhecida em 2002, que já é uma língua para o surdo aprender e também tem que fazer parte de uma disciplina curricular da escola. Que é uma língua. Igual a nossa língua oralidade portuguesa, a língua de sinais é uma língua qualquer, que eu acho que todas as crianças deveriam aprender para poder se comunicar com o seu coleguinha ali do lado. Então, eu fui muitas vezes rejeitada, porque não entendia que meus amiguinhos falavam, e eles também não me entendiam que eu falava e ficava muito de lado. Então, hoje em dia, as crianças têm que aprender Libras para acolher aquele amiguinho surdo, né? Para ele se sentir incluído. E é possível, gente, o surdo aprender sim, porque teve uma época, assim, quando vou dizer assim, quando eu me conheci, eu sou deficiente auditiva, então a gente escutava muito o quê? Surdo é retardado, surdo é burro, o surdo não tem capaz, o surdo não pode fazer faculdade, o surdo jamais pode casar, ter uma família, enfim, besteiras que eles falavam. Gente, o surdo tem todo o potencial. É só a gente saber trabalhar, saber adaptar, saber estimular, incentivar. Então, assim, graças hoje eu oralizo, porque a minha família me ajudou muito. Né? Escuto um pouquinho com o aparelho, tá? E porque até se for longe, com muito barulho, não escuto, mas graças a Deus tem a Libra para me salvar, que eu estou no lugar, não entendo. Tem a Libras ali que eu vou entender, que daí eu me sinto incluída das informações, né? E então a gente tem que acreditar nesse potencial do surdo. Então, os professores têm que começar a pesquisar mais. O que eu poderia fazer para aquele meu aluno surdo, né? Então, eu acho que eu fiz um resumo assim,
porque eu também quero que a Núbia e a Carol complementem um pouquinho do trabalho dela. Então, hoje eu trabalho Libras com a comunidade ouvinte. Por quê? A gente fala muito do processo da escolarização, né, das crianças, só que a gente tem que também pensar nos surdos na sociedade, né? Tá, depois que eles saem da escola, e agora? Não, tem que pensar no todo. Então, hoje eu trabalho com Libras para capacitar pessoas de todas as áreas. Eu tenho alunos de enfermeiro, tenho aluno de psicóloga, tenho alunos de loja, tenho aluno que está dona de casa porque tem um vizinho surdo, eu tenho aluno de empresa, tenho aluno, gente, de tudo quanto a profissão vocês podem imaginar. E ele precisa saber, porque a lei de Libras fala que todo órgão público, todo local público, pelo menos tem que ter uma pessoa para fazer esse atendimento, né, para ter acessibilidade ao surdo. Isso foi em 2002, depois do decreto em 2005. Nós estamos em 2021, gente. Todo lugar tem acessibilidade para tudo? Não tem. Então, que pelo menos cada pessoa aprender para fazer esse atendimento ao surdo, o negócio vai mudando, vai ficando melhor, né? Então, a gente tem que lutar pela acessibilidade do surdo em todo o campo, em todo lugar. E na escola, ver que ele é possível aprender sim, mas desde que a primeira língua dele seja Libras. E seria legal que a escola toda fosse bilíngue, né? Desde o... não sei como vocês falam ali, mas aqui a gente fala o guardinha da entrada, que cuida da portaria, né? Desde ali devia saber Libras, até a merendeira, a bibliotecária, a secretária. Por quê? Para o surdo não ficar muito dependente. Quero ir lá na secretaria perguntar uma informação. Ele vai lá, pode falar com a secretária sozinha. Eu preciso, sei lá, de um documento. Vai lá na merendeira. Eu não gosto desse feijão. Vai lá na biblioteca, entendeu? Porque é tão ruim o surdo ficar dependente, ou tem que ter alguém junto, ou chegar lá, não é nem atendido, porque a pessoa não sabe atender surdo. Não vai para lá. É complicado, eu sei, porque também passei por isso. Eu, como deficiente auditiva, que escutava um pouquinho, oralizava, já sofria esse preconceito, imagina aquela pessoa que não ouve nada e não consegue fazer leitura labial. Coitado, né? Acho que foram mais que sofreram do que eu, né? Então, agora eu vou deixar um pouquinho a palavra para a Núbia, depois para a Carol, porque senão eu vou falar aqui até a meia-noite, né? Então, quem quer complementar aí a minha fala? Então, eu sou a Núbia, né? Esse aqui é o meu sinal. Nós temos o sinal, né? Em Libras, todos que fazem parte da comunidade surda têm um sinal. Facilita a comunicação, para a gente não ficar soletrando, né? Principalmente para o intérprete, não ficar soletrando, imagina, Regina, Juliana, e, né? Então a gente tem um sinal e facilita para a gente. Então eu sou intérprete já tem 18 anos já, né? Apesar dessa minha pele jovem, já tem 18 anos que eu trabalho como intérprete de Libras. E realmente é uma paixão minha mesmo, a língua de sinais. Só que eu passei por todas essas, não como surda, mas como intérprete, por todas essas etapas, assim, mais ou menos que a Juliana fala. Porque quando eu comecei a ser intérprete, eu comecei na escola, nas séries iniciais, não, na quinta série, no ensino fundamental. Então, tinha surdos, assim, com 8 alunos surdos na sala de aula, que também não é fácil de interpretar, você precisa dar atenção para todos. Existe a dificuldade de quê? Do professor, que ele pensa que o aluno é do intérprete, né? Ele pensa, não, o aluno é do intérprete, não vou deixar lá. Então, tem essa parte, e aí daí a gente precisa ter uma conversa com o professor, né? Explicar para ele qual é o nosso papel como intérprete, que a gente dá de apoio ali, o que precisar para adaptar nas atividades. Então, assim, eu vejo assim, a necessidade mesmo, gente, que eu acho fantástico até o trabalho que vocês estão fazendo, todo mundo aí conjunto, né?
E essa proposta de hoje mesmo é para esclarecer também algumas dúvidas com relação a isso. Cada vez mais formação para os professores mesmo. Por quê? Porque, às vezes, o único momento que o surdo sabe que é surdo, como a Juliana explicou, ou vai ter o primeiro contato com a língua de sinais é na escola. Então, realmente, o professor salva vidas, gente, e salva mesmo. Então, se eles estiverem cada vez mais capacitados, né, de entender qual é o lugar do surdo, qual o papel do intérprete, e nós todos trabalharmos juntos, é fundamental. Então, eu, como intérprete, passei por todas essas situações. Fui para a sala de aula, depois comecei a trabalhar também com Libras, junto com a professora Juliana, que foi maravilhoso, né? Foi incrível. E a gente também trabalhou muito com a formação de professores. E hoje eu trabalho mais com os surdos adultos, os surdos que estão na sociedade, gente, assim, ó, trabalhando, indo para a fila de INSS, indo para o hospital e pedindo a ajuda da gente o tempo inteiro, porque não tem acessibilidade nesses locais. Se vocês têm noção que nosso trabalho como intérprete, ele perpassa os horários de trabalho normal, tá? Sempre no domingo, ou à tarde da noite, sempre tem situações que a gente tem que intervir graças à tecnologia, né? Graças ao WhatsApp, as chamadas, a gente consegue fazer isso sem precisar perder tempo de chegar lá no local, né? Então, a gente já consegue fazer isso através das câmeras, mas eu acho que falta muita coisa ainda. Nós avançamos muito, mas eu acho que precisa cada vez mais as pessoas despertarem, né, como a Regina falou ali, mas a gente perceber, ter esse olhar, como ela falou ali no começo, que no início ela não tinha esse olhar, depois que ela passou a trabalhar, ela passou a perceber as coisas de forma diferente. E eu acho que é isso mesmo, a gente percebe a coisa diferente e faz a diferença. Então é isso. Boa noite. Desculpa, tá, pessoal? Desculpa que caiu tudo aqui. Então, que eu ia falar um pouquinho. Eu trabalho em sala de aula com jovens e adulto e trabalho também com a turma do Fundamental 2. Com a turma de jovens e adulto, a EJA, eu trabalho como intérprete. E a turma do Fundamental 2, que eu trabalho, é como bilíngue. Então, são dois trabalhos, assim, bem, bem diferentes. E uma experiência nova para mim também. Como intérprete, né, que a maioria do meu período aí de trabalho como intérprete, eu fui percebendo ao decorrer dos anos, eu trabalho já há 8 anos como intérprete, como é importante a comunicação entre o intérprete e o professor, né? Que o intérprete, ele não está ali na sala de aula para chamar atenção ou para falar para o diretor o que está acontecendo na sala de aula, que o professor, às vezes, ele se sente no início, quando está aquele profissional na sala, que parece que ele vai tirar o espaço do professor, né? Mas, ao contrário, o intérprete está ali para fazer acessibilidade, está ali para interagir o aluno surdo, né? O aluno surdo com os colegas, com o professor, com toda a equipe da escola. Então, seria bem interessante, como a Ju falou, todos os profissionais da escola, desde lá do portão, né, saber um pouquinho da Libras. Na sala de aula, quando eu estava trabalhando, lá no início, eu sempre tentei fazer com que o professor e os colegas aprendessem um pouquinho a língua de sinais. Então, no começo, eu sempre, né, ensinava, vamos aprender um pouco cada dia, né, um pouquinho o alfabeto, bom dia. Então, todo dia era um sinal, né, para que o surdo não ficasse dependente de mim, né? Não, eu tinha que chegar na sala, que aí os colegas iam dar boa tarde, aí que o professor ia dar oi, fulano. Não precisava, né, desse profissional para fazer essas pequenas ações, né, que é algo normal em sala de aula, né? Então, lá no início, o pessoal, eles tinham um pouco, assim, de... não eram todos que queriam aprender, não eram todos que queriam se envolver aí com a língua de sinais. Mas hoje eu percebo que os colegas e os professores, eles vêm nos perguntando, ei, hoje eu vou fazer uma atividade assim, o que você acha?
Então, hoje já tem essa interação, né? Não sei se é porque agora não está bem visual a língua de sinais, né, nas redes sociais, na TV, então os profissionais estão percebendo mais essa importância do profissional em sala de aula, né, para o aluno surdo, para ele poder se sentir de verdade incluído, né, com o grupo, e não um aluno a mais na sala de aula, né, que no início eu sentia isso, era um aluno a mais, tá, um aluno surdo na sala de aula, mas tem um intérprete, tá ótimo. Não, né, o intérprete ele vai fazer a comunicação, mas ele é um aluno do professor, é o aluno que é o professor que vai avaliar, é o professor que tem todo o domínio dos conteúdos para passar para aquele aluno. O intérprete vai fazer a acessibilidade, vai fazer esse caminho dessa transição, né, de uma língua para outra, para fazer com que o aluno surdo compreenda os conteúdos. Né? Então, antigamente eu percebia que tinha um pouco os professores tinham essa dificuldade de fazer passar o conteúdo, interagir, né? O intérprete com o professor. Então, eu sentia bastante essa dificuldade entre o professor. Hoje eu já não sinto tanto, né? Então, hoje eu já trabalho também com professores meio que fixos, né? Já há um tempo, e eu percebo assim como é algo natural, né? Vamos fazer essa dinâmica, olha, eu quero passar isso, o que você acha? Eu vou passar um vídeo, tem legenda, né? Então, essa preocupação de estar incluindo, todos os dias, de estar incluindo de verdade aquele aluno, né? E também daquele profissional, o professor, de estar indo até a mesa do aluno, e não até o intérprete, né? Porque muitas vezes eu percebi que o professor vinha até mim perguntando, e aí, o fulano compreendeu o conteúdo? Professora, né? Vamos perguntar para o aluno, né? Então, antigamente era assim. Hoje eu já percebo que os professores já estão perdendo um pouco desse medo e estão tentando, né? Claro, nem todos têm o domínio da língua de sinais, nem todos sabem a Libras, né? Então, eles perguntam bastante, eu percebo que hoje eles têm mais interesse de estar aprendendo um pouquinho, e aí eles vão até o aluno. E isso é maravilhoso, porque o aluno, ele se sente parte do grupo, né, de verdade. Ele está ali, ele não é um aluno qualquer, um aluno a mais na sala de aula, não, ele se sente parte do grupo, e isso para a gente, profissional que está trabalhando todos os dias, assim, a gente percebe o quanto é bom, né, quanto é gostoso de perceber o aluno se sentir parte de verdade do grupo. Então, esses anos todos, assim, eu percebi o quanto está crescendo, né? Os professores eles estão se capacitando. Claro que é um trabalho de formiguinha, né? Mas já mudou bastante e agora, né? Os surdos, o surdo vai para a balada, né? O surdo sai, o surdo trabalha, o surdo faz carteira de motorista, o surdo é capaz de tudo. Né, isso é bom, o pessoal perceber que o surdo é capaz, né? Ele não é um coitadinho que está ali na sociedade, né? Ele não é uma pessoa que não tem capacidade de adquirir novos conhecimentos, ele pode, né? A diferença é a língua, é somente a língua, né? E a gente dando esse recurso a ele se desenvolve, ele vai para a faculdade, ele vai se desenvolve no trabalho, ele desenvolve a família dele, né? Às vezes tem família geralmente surda, às vezes casa com ouvinte, eles estão super bem, surdo com surdo, ele faz a sua família, ele cria, né, os seus filhos na língua de sinais também, isso é bem bacana. Então a gente percebe o quanto o surdo ele é capaz, né? Então é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Acho que eu falei bastante. Muito obrigada, meninas. Acho que foi muito bom, está sendo muito bom. Né? Eu queria destacar aqui algumas coisas que vocês falaram, que eu acho que são muito importantes. Essa sua última fala me lembrou muito quando eu comecei a trabalhar com a educação inclusiva, porque eu tinha esta visão, sabe, do coitadinho, né? E na verdade, aí eu fui tendo um outro olhar, de que não era assim,
né? E comecei a ter até um olhar assim de admiração, de falar, nossa, olha, ele é uma pessoa, ele faz isso, ele faz aquilo. Né? Eu acho que a pena ela se transforma quando eu consigo olhar a deficiência como uma coisa que constitui, não como uma coisa que aprisiona e que tira todas as capacidades. Né? E eu acho que isso é uma coisa que não era só minha, eu imagino que seja de muitas pessoas e de muitos professores. Outra coisa que vocês falaram, com a qual eu me identifiquei muito, foi no medo do professor. Não é medo, é que você chega perto de uma pessoa surda e você fala, meu Deus, como é que eu falo com ela? Né? E daí, até você entender como é que funciona a Libras e que você também não precisa de uma grande proficiência, que basta você, né, aprender algumas palavras, enfim, para conseguir ter um mínimo de comunicação, que isso já é bom. Né? Isso vai facilitando. E isso a gente consegue, gente, é com a convivência. Então, o que falta é a gente se dispor a conviver. Então, convivendo com o surdo, a gente aprende com ele. Né? Porque é ele que vai dizer para a gente o que ele precisa, né? Como que a gente tem que fazer. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, perguntar, né? O que eu posso fazer por você? Eu não sei fazer isso, porque, olha, é impossível o professor ser capacitado para lidar com tudo, para lidar com todos os tipos de deficiência, é impossível o professor oralizar e sinalizar ao mesmo tempo, entendeu? E muitas vezes o professor esquece que tem um deficiente auditivo ou surdo na sala e vira de costas para escrever no quadro, para ir continua falando, mas a disponibilidade, né, de prestar atenção e de ouvir, de perguntar, quer dizer, o que mais que eu preciso fazer? Eu não sei fazer isso para você, como que eu posso? Né? Isso é uma coisa importante. Eu acho que vocês falaram muitas coisas muito importantes, né? Mas acho que... E uma coisa que vocês me lembraram é isso, que vocês falaram que ia ter... a gente precisa também falar isso do sinal, né? Que para a comunidade surda, a gente recebe um sinal que é o nosso nome, a nossa identificação. Né? O meu sinal é esse, porque eu sempre uso anel, então é assim. Né? E eu, na verdade, eu aprendi um pouquinho de Libras, mas acho mesmo que é muito difícil. E isso faz muito tempo, então eu esqueci muito, porque foi lá atrás. Né? Mas aí vocês falando, eu fui lembrando, né? Falando, olha só, não era isso, era aquilo. Né? Então, muito legal. Muito obrigada pela participação. Queria pedir para vocês irem às nossas redes sociais, @ieduque, e passarem a nos seguir. Né? Nós precisamos de seguidores. E também nos procurar no nosso canal, ieduque Canal, no YouTube, e se inscrever. Que aí vocês vão receber, inclusive, o vídeo editado desse encontro, e lá tem todos os vídeos editados dos encontros anteriores e outras coisas também sobre, enfim, que atenda às necessidades dos professores. Tá bom? Muito obrigada. Quero agradecer também pelo convite, Regina, Luiz, que também me chamou, a Kerry, a Núbia, né, que eu chamei para vir trabalhar junto comigo, para interpretar para mim também. Tá? Então, foi muito bom. Obrigada a vocês que participaram. Se vocês quiserem meu contato, depois, se vocês se inscreveram lá com o Luiz ou com a Regina, pode passar o meu contato, Luiz. Vocês podem me procurar pelo WhatsApp para a gente conversar, trocar ideia, ou quem sabe fazer curso online aí comigo, tá? A gente está aqui. Então, é isso. Obrigada. Para agradecer também, gente, agradeço, né, pela oportunidade. Foi uma noite bem proveitosa, né?
é um tema que tem muitas dificuldades, mas foi prazeroso, né? A gente ouve, vê as dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente se anima e quer transformar, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Tá bom, gente. Um beijo. Obrigada. A gente se mantém em contato.